Salve, salve, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Português Fácil com Buranello. Não vou nem falar o nome do vídeo, já começa dando no meio aí da sua tela, no seu celular. Deixa o seu like agora, coloca aí o seu comentário fazendo um favor e compartilha esse vídeo pra galera. Coloca nos stories que você tá assistindo, dá um printzão aí, publica no seu Facebook, compartilha o link no seu Face, manda no WhatsApp, faz o que você quiser. Contribui aí com o professor fazendo um favor para divulgar mais aí esse canal, para que mais pessoas consigam aprender o português desse jeito. Fácil demais. Conteúdo de hoje, variação linguística. Bom, a nossa língua, ela apresenta variedades, ela apresenta mudanças. Então, agora nós vamos aprender alguns tópicos importantes que nós vamos trabalhar ao longo do próximo ano. Então fica ligado aqui, ó. O que é essa variação da língua? Como eu disse, é quando eu tenho mudanças. Para a variação linguística, existe uma diferença entre a gramática, tá? Diferente da variação. Esse sinal aqui na matemática é igual, mas se eu colocar o risquinho, fica diferente. Então, gramática diferente de variação. Como assim? A gramática, meus amigos, trabalha com o certo ou errado. Como, Buranello? Vou te falar. Pensa na seguinte frase. O problema da humanidade, você vai falar assim, ô professor, tá errado. Você falou problema, ok. Então nós estamos pensando no lado da gramática. Então, de acordo com as regras da língua portuguesa, dizer problema tá errado. Agora, se você tá lá numa conversa com a sua família, tomando um cafezinho da tarde, você fala assim, nossa, o problema do Brasil, meus amigos, não é considerado errado, de acordo com a variação. Por que não é considerado errado? Porque naquele contexto, o que é o contexto? É a situação, naquele momento, o que importa é que a comunicação aconteça. Ou seja, se eu digo o problema da sociedade, lá numa mesa, tomando café com os meus familiares e todo mundo entende o que eu quero dizer, é o cumprir com o meu propósito comunicativo. Tá? E a situação era informal. O que é a situação informal? A situação de uma linguagem mais tranquila. Pensa numa roupa informal, chinelão, né? Bermudão. Pensa numa roupa mais formal, terno, gravata. Então, a gramática ela trabalha com a formalidade, terno e gravata. Mas em alguns momentos você não quer ficar ali largadão, então a sua linguagem, dependendo da situação, você também pode usar essas variantes. Mas não se esqueça, a variação ela permite essa mudança dependendo do momento, mas sempre tem que estar adequado àquela situação. Por isso, vamos fechar esse raciocínio. Gramática tem certo e errado. Variação vai enxergar se isso está adequado ou inadequado para aquele momento. Combinado? E aí nós temos algumas variações importantes. Ó, nós temos a variação regional. A variação regional, meus amigos, ela está relacionada, como o próprio nome diz, à região. As diferentes formas, por exemplo, de pronunciar uma letra. Então, aqui no Paraná, a gente fala muito porta. Pronunciamos desse jeito, porta. Outros lugares falam porta. Deu uma tremidinha no R. Outros falam mais suave, porta. Tá? Mesma coisa o S, eu falo aqui, ó, pastel. Outros lugares falam pastel. Certo? Qual lugar fala de que jeito, professor? Assunto para outra aula. Mas entenda então que tem a ver com a região. Combinado? Região. Outra coisa, a região também está ligada ao nome que nós damos a algumas coisas. Então, às vezes, aqui chama apagador, em outra cidade pode ter outro nome. Então, além do sotaque, nós também temos a variação regional relacionada aos nomes que nós damos às coisas. Dá um exemplo, professor. Também vai ser assunto para um outro vídeo. Mas entenda que, às vezes, em Londrina eu posso chamar algo de um jeito e você, na sua cidade, pode chamar esse algo de outra coisa. Combinado? Nós temos a variação histórica. O que é a variação histórica? Como o próprio nome diz, depende da nossa história. Palavras que entram no nosso vocabulário e palavras que saem do nosso vocabulário. E, ao mesmo tempo, nós temos as mudanças ortográficas. Antigamente, então, era vós-me-se, tá? Depois, você. E eu tô pulando ainda, teve muito mais processo, tá? Tô simplificando, ó. Vós-me-se, você. Hoje em dia o povo fala você, se. Daqui a pouco é só
Só assim, né? Então, são mudanças. Opa, lembra quando o F, para fazer o som do F, era PH, farmácia? Então, isso são mudanças históricas. Combinado? E nós temos aí a variação sociocultural. A variação sociocultural, ela depende da cultura que o indivíduo tem. Por exemplo, nossa, aquela pessoa estudou pouco, então normalmente o vocabulário dela vai ser um pouco mais reduzido. Ou depende da posição que essa pessoa ocupa na sociedade. Então, às vezes, dependendo da classe dela, do meio social em que ela vive, ela vai ter um estilo de vocabulário diferente daquele outro que tem lá na classe média, classe alta. Então, dependendo da posição social, nós também temos, então, a variação sociocultural. Regra de hoje, o que eu quero que você leve daqui, meus amigos? Que gramática, certo e errado, isso pode, isso não pode. Variação linguística, adequado ou inadequado. Para verificar se isso está adequado ou inadequado, depende do contexto, depende da situação. E aqui nós temos os tipos de variação. Variação regional, variação histórica e variação sociocultural. Curtiu? Segue lá o prof no Insta, @Thiago_Buranello. Beijos e abraços, esse é o Português Fácil. Até o próximo vídeo. Tchau!